pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, Pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Olá pessoal, aqui Brasil de Joelhos, Hudson Medeiros, essa equipe aqui da Casa de Oração. Nós estamos adorando o Senhor, tendo em mente exatamente isso. Ele é o Rei eterno, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. Ele é o líder escolhido pelo Pai, Adonai, o Eterno, Iavé, nosso Deus, Iavé. Ele é o Criador, Ele é o sustentador e Ele nos enviou o Seu Filho, Salvador e Redentor e Senhor de todas as coisas. Nós submetemos nossa vida a Ele, Ele nos deu uma nova vida e nós hoje estamos adorando o Seu nome. Nossa principal marca é essa, de adorar o Seu nome em amor a Ele, e esse amor nos leva também a amar o próximo, assim como a nós mesmos. Esse é o primeiro mandamento, tudo começa aí. Nós hoje queremos falar com você sobre essas guerras da apostasia, as lutas que estamos enfrentando nos últimos dias contra a apostasia, que é o esfriamento e o abandono da fé. Muitas guerras estão vindo agora porque outras ideias contrárias à fé cristã estão se colocando, no campo de discussão das ideias, e o anticristo, as ideias anticristo estão no mercado, estão aí no meio das praças, nas discussões, em tudo que a gente faz e fala. Existem outras pessoas contrárias às ideias de Cristo, contrárias às ideias de Iavé, Adonai, o nosso Deus, o nosso Pai. Mas nós temos instruções muito claras de permanecer firmes na fé. E eu quero hoje direcionar essa palavra a você, lembrando que Paulo, um apóstolo de Cristo, falou para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, e nós depois vamos voltar para esses instrumentos e esses elementos que devem ser firmes na nossa vida de fé em Cristo, enquanto nós fazemos essas guerras contra a apostasia. Todos nós estamos enfrentando uma guerra para esfriar na fé, uma guerra para ficar morno, uma guerra para deixar a fé. Mas na verdade, a palavra de Deus nos manda ser perseverantes na fé, ser fortes na fé. E nós estamos cantando isso aqui, adorando,
cantando tudo o que aconteceu com ele e declarando: Ele é o nosso Deus, nós não vamos sair dessa posição. Então, 1 Timóteo capítulo 6, verso 3 diz: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforme as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo. A Escritura diz: é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nasceram de invejas, porfias, blasfêmias, suspeitas, às vezes contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho ou de lucro. Aparta-te de tais, Paulo diz para Timóteo, aparta-te de tais. Mas é grande o ganho a piedade com o contentamento. Mas é grande ganho a piedade com o contentamento. Ele fala aqui de que quem traz muito lucro para a gente é a piedade e o contentamento. Porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, todo mundo sabe. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas cobiças loucas, nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e traspassaram a si mesmos com muitas dores. Aí ele diz no verso 11: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça. Foge dessas coisas anteriores que ele falou e segue a justiça. Mando-te ou te ordeno diante de Deus, Paulo como um pai falando para esse filho espiritual, que todas as coisas vivifica, e de Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes esses mandamentos sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Guarda esses mandamentos sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pôde ver, ao qual seja honra, poder, sempre eterno. Amém. Amém. A ele adorado é, adorado é. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Aleluia. Nós estamos adorando o Senhor, porque, como Paulo disse para Timóteo, né? Homem de Deus, foge de tudo o que é mal. Foge nesses dias das ideias da apostasia, de desviar da fé em Cristo Jesus, de esfriar na fé em Cristo Jesus. Todos vocês que estão conosco hoje, pensem a respeito disso. A palavra de Paulo, o apóstolo de Cristo, ele está falando sobre lutar corretamente, né? Ele disse aqui sobre milita a boa milícia da fé. Milita a boa milícia da fé. Então você tem que fazer a guerra do Senhor. Essa é uma guerra do Senhor. E nesses dias nós estamos, a apostasia está lançando os seus dardos de frieza, está lançando os seus dardos de desânimo, não é, de medo, de insegurança, para se afastar da fé, para deixar de congregar, para deixar a vida com os irmãos, para deixar os vínculos da fé. Muitos estão vendo muitas críticas à igreja, muitas críticas à fé cristã, muitas críticas, algumas vezes tem até algum sentido, mas você precisa entender que nós estamos num tempo
onde os homens maus, eles estão fazendo exatamente isso. Eles são ateus, eles não acreditam em Deus, ou eles questionam tudo de Deus, eles chamam isso de balela, eles riem de toda a verdade absoluta de Deus. Porém, nós temos que ficar firme. Primeiro, eu quero lhe dar alguns conselhos a respeito de como travar essa batalha. Primeiro, desenvolva uma identidade em Cristo. Desenvolva uma identidade em Cristo. Paulo está dizendo isso para Timóteo: fica firme na tua identidade como um filho de Deus em Cristo. Cristo te deu a semelhança dele, então persegue essa semelhança. Mais do que ficar firme na identidade, fique firme também na busca dessa plenitude. A plenitude é você crescer mais na fé do que você está hoje e alcançar uma medida de plenitude. Existe uma medida de ser cheio plenamente para você agora, nessa estação. Então, por favor, foque nisso, faça a batalha para que a sua fé cresça, mantenha a sua fé alimentada, leia a palavra, mantenha a sua identidade de filho, tenha Deus como pai. O que eu estou dizendo para você é que todo filho de Deus, ele nunca aceita se posicionar como um rebelde. O rebelde, ele é alguém que não aceita a paternidade de Deus. Deus dá um conselho e ele não aceita, ele não submete. Ele não aceita a graça de Deus, ele não aceita o perdão de Deus, ele não aceita o amor de Deus. E lá fora existe um sistema que está sendo oferecido agora, e você sabe, é um sistema rebelde. E ele está ligado a Satanás, o inimigo de Deus e também nosso inimigo, e ele deseja exatamente nessa guerra da apostasia esfriar sua fé, afastá-lo completamente da sua confiança em Deus. Deus te dá a oportunidade de discernir, Deus te dá a oportunidade de escolher. E hoje estou aqui dizendo para você ficar firme e então ter forças para se opor a essa trama ameaçadora. Se mantenha na sua identidade de filho de Deus e também busque essa plenitude de ser semelhante a Jesus. Buscar isso cada dia. Busque as ideias de Cristo, se alimente das ideias de Cristo. Veja em qual lugar você está se alimentando. O seu espírito está se alimentando das palavras de Cristo, ou sua alma está levada pelas distrações e entretenimentos que são oferecidos agora? Não é? A verdade da fé não é um entretenimento. A verdade da fé, ela te leva para a vida eterna. E Paulo disse aqui uma coisa para Timóteo no capítulo 6 de 1 Timóteo, verso 12, ele diz: toma posse da vida que não acaba, da vida eterna, porque estão trabalhando duramente para que a sua aliança com Deus seja questionada, para que você dê uma esfriada no relacionamento, se afaste, esfrie. Mas olha, em nome de Jesus, hoje eu estou aqui lembrando a você, para que você possa vencer todo esse sistema, então você tem que proteger e defender a tua porção única. Na vida eterna você tem uma porção única, e Deus te deu isso através das bênçãos da aliança dele. Então agarra essa aliança e vai viver isso em plenitude. Segundo conselho que eu quero te dar hoje para vencer nas guerras da apostasia: o grande poder do sangue de Cristo que nos purifica. O grande poder, usar o grande poder do sangue de Cristo que nos purifica. A guerra sobre o sangue é um dos principais conflitos que o corpo de Cristo precisa entender nesses dias vindouros. O inimigo realmente deseja que a gente ignore a confissão de pecados, o arrependimento, mudar, deixar a nossa carne, não permitir que a nossa carne nos governe, mas andar no Espírito e ser guiado pelo Espírito de Deus. E todas as vezes que o pecado vier, você vai arrepender-se, dizer não e resistir, se manter em santidade. Se cair, se arrependa, não é? Confesse o pecado e reposicione em obediência a Deus. Então essa guerra é uma guerra sobre usar o sangue de Cristo. Se você não usa, você vai ficando sujo, você vai ficando cheio de impurezas, sua mente vai se enchendo de impurezas, seus olhos vão captando tudo que está aí fora, seus ouvidos vão captando todas as ideias que vão lançando. Não,
sua mente, seus olhos não foram feitos para captar toda essa sujeira que está exposta aí agora. Você foi chamado, a sua vocação é viver separado para Deus. Seu corpo é só para Ele, seus olhos são só para Ele, seus ouvidos são só para Ele. E isso como você consegue? Pela graça, não é? Se apropriando da sua porção diária. Você precisa dessa porção diária e deve se agarrar com essa porção diária, porque os dias vindouros, esses que nós já começamos a viver, as coisas vão piorar da oferta de iniquidade. As coisas vão piorar e você precisa entender que essa trama ameaçadora, ela está autorizada por Deus. Entenda isso. Essa trama do inimigo, ela está autorizada por Deus. E você, no meio disso, pode vencer essa trama, se manter suprido, nutrido da sua identidade e buscando a plenitude dele, usando o poder do sangue. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A necessidade que nós temos hoje, como corpo de Cristo, nos conflitos que nós estamos enfrentando, de nos afastarmos completamente de toda a lama que está sendo jogada. Muita lama está sendo jogada contra os seus ouvidos, muita lama está sendo jogada contra os seus olhos, muita lama está sendo jogada, mas você deve aplicar o poder do sangue de Cristo, afastando isso, declarando a vitória do Senhor na cruz. Ele ressuscitou, Ele venceu, e você deve crer nisso e deve realmente seguir nessa direção que o Senhor tem dado a você. Aleluia, pela sua palavra, pela sua aliança. Um terceiro conselho que eu quero dar a você é que é muito importante que você entenda que essa dicotomia entre o mal e o bem, que está se formando cada vez mais, nós estamos entrando numa temporada de polarização, mas muita polarização, não é? Em que nós precisamos ser treinados a discernir entre o mal e o bem. E aqui Paulo está cuidando da fé de Timóteo. Ele está dizendo: olha, Timóteo, tem umas coisas que você deve largar. E aqui no final ele fala sobre os perigos da riqueza, do dinheiro. Ele fala sobre como vencer essas coisas, que você deve ter ganho. O seu grande ganho é a piedade com o contentamento. Você não tem que ir nesse negócio, nessa trama que está aí, que você tem que enriquecer, que você tem que ter as coisas, e os teus olhos são lançados para cobiçar tudo, e você olha um monte de coisa, quer cobiçar as coisas dos outros, quer cobiçar coisas muito boas para você. Todas as mídias que você vê, elas estão oferecendo coisas novas, e se você não vigiar seus olhos, você vai ficar grávido de coisas que não são para você, que você não precisa ir atrás disso, que se você realmente tiver a herança disso no Senhor, Ele vai te dar no momento certo. Mas agora não te distrai com tanta oferta, com tanta coisa que está vindo, porque atrás de coisas boas, muitas vezes o mal está escondido e você não sabe discernir. Por isso que Paulo está dizendo aqui, é importante, e ele aponta, aliás, eu quero apontar para você, Hebreus capítulo 5. No Hebreus capítulo 5, verso 14, diz: mas o mantimento sólido é para os maduros, os quais, em razão do costume ou do hábito, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, você não pode ser menino no meio dessa trama da apostasia. Você não pode ser superficial no meio dessa trama da apostasia, porque senão você vai ser levado. Eles vão engolir você, eles vão roubar a tua fé. Daqui a pouco você está esfriando aí e não quer mais saber nada da palavra, não quer os irmãos, fica com vergonha do evangelho, com vergonha de dizer que é crente, vira um agente secreto no seu trabalho, na sua escola. Essas coisas podem acontecer e muita gente está indo nessa, só porque ele está com medo de ser diferente, ele está sendo pressionado a ser politicamente correto. E eu quero te dizer, você é chamado nesses dias a discernir entre o bem e o mal, e você precisa ser treinado. Olha, procure ser pastoreado, deixe uma paternidade espiritual cuidar de você, orientar, se submeta. Esse negócio de ficar rebelde, você fazendo as coisas do seu jeito, você seguindo o seu conselho como se você fosse já de 50 anos, tivesse todo o conhecimento e experiência. Calma lá, não vai entrar nessa, porque se você é uma pessoa nova,
é uma coisa. Se você é uma pessoa mais experiente, é outra coisa completamente diferente. A experiência da vida, a experiência na fé, é muito importante. E aqui o mundo, o bem e o mal estão realmente se formando num enfrentamento, numa temporada de enfrentamento que nunca foi antes. Para você, para a nossa geração, uma polarização. E deixa o Espírito do Senhor te treinar no bem, te treinar nos princípios, te treinar na palavra, te treinar nas verdades de Mateus 5, 6 e 7, te treinar em ouvir anciãos, pessoas maduras, antes de discernir, antes de decidir, porque eles têm sido discernidos, porque a palavra vai amadurecendo os sentidos, e aí você sabe ver, atrás de uma coisa muito boa pode estar uma coisa muito ruim, e aí quem tem experiência, quem está treinado para discernir entre o bem e o mal, pode ver isso. Então, não fique sozinho. Você precisa da família de Deus, você precisa do corpo de Cristo, você precisa ter vínculo com o corpo. Nós precisamos estar juntos nessa temporada de mudanças. As coisas estão mudando, então nós temos que construir conexões, vínculos. A frieza está atacando os vínculos. Agora com a pandemia, todo mundo tem que ficar em casa, e aí você se comunica através das mídias sociais. Não tem coisa mais fria do que WhatsApp, né? Não tem coisa mais impessoal, distante. E aí, você está passando por isso, nós estamos passando por isso, nós estamos no meio disso. Então, nós temos que cultivar vínculo. Porque quando a gente não pode se encontrar no mesmo lugar, nós temos um vínculo. Então, a gente faz contato, a gente conversa, a gente submete as coisas. A gente tem necessidade de estar conversando. E você deve cultivar ao máximo os contatos, os vínculos. Por quê? Agora o presencial está difícil, mas não desiste do presencial via contatos de fala. Fala, reparte teu pensamento, tuas ideias, teu momento. Por quê? Nós estamos avançando numa temporada para esfriar as pessoas mesmo, para esfriar os relacionamentos. E você precisa aprender a ficar unido e entender que Deus tem um plano, que Deus constrói, Deus tem um modelo para esse tipo de atmosfera. Esse tipo de tempo onde está todo mundo afastado, você deve saber que Deus tem um futuro. Deus preparou um futuro para mim e para você. Ele sabia que a gente ia viver no meio desse negócio. Ele sabia do que a gente ia precisar. Então eu estou aqui te encorajando a cultivar seus vínculos, a manter seus vínculos, a manter relacionamentos na igreja. Às vezes, algumas igrejas, elas estão muito preocupadas com as grandes reuniões, mas agora, pastores, líderes, prestem atenção, cultivem os vínculos, acompanhem as pessoas, falem individualmente com elas, procurem construir na vida da igreja uma rede de vínculos através do funcionamento do corpo, não é? Você já viu que o braço e o antebraço se relacionam através de juntas e ligamentos? Então, isso foi Deus que pensou. Então, isso é vínculo. Vínculo, os que estão próximos vão se relacionar. E isso é uma arma poderosa na guerra da apostasia. Preste atenção agora, faça uma ligação para pessoas que você trabalha junto, mantém, procura saber como é que elas estão, o que elas estão vivendo, porque essa é uma hora de resistir através da vida unida do corpo de Cristo, da família de Deus. Não deixa ninguém só. Se alguém desaparece, não aparece nas reuniões virtuais, que agora a gente faz reuniões virtuais. Então vamos ligar para eles, vamos procurar saber o que está acontecendo. Se você está isolado, acorda aí, sai desse isolamento, sai dessa inércia. Vamos lá, liga, constrói, mantém, rega os relacionamentos. Por quê? Isso é uma arma na guerra contra a apostasia. Se deixar, você não vai receber uma palavra que esse vínculo tem recebido de Deus para dar a você. E você tem que funcionar dando o que você tem recebido do Senhor para outros. Essa é a vida do corpo, não é? Ele está exaltado, nós vamos adorá-lo de novo, nós vamos declarar que nós precisamos dele, e é Cristo em nós a esperança da glória. Eu quero encorajar você a adorá-lo, não só com música, mas viver essas verdades e vencer as guerras da apostasia, contra a apostasia. Você é mais do que vencedor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está falando para a igreja agora. Ele venceu, ele venceu.
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre. Ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Uma das outras coisas que nós precisamos de conselho de Deus para lidar com esses dias nas guerras da apostasia, exatamente os sistemas mundiais de comércio, eles estão emergindo com uma influência satânica muito violenta. Então, todos os filhos da rebeldia, todos os filhos da desobediência, a marca deles é rebeldia. E a rebeldia contra Deus, e eles promovem um comércio de rebeldes. E eles ficam trabalhando numa atmosfera de se rebelar contra os limites de Deus, contra os princípios de Deus. E eles ficam lançando essa sedução. Tanto os homens quanto os espíritos que não têm corpo, mas são seres espirituais, malignos, anjos caídos, demônios, que estão aí lançando essa obra de tentar arredar, de aprisionar, de levar cativo, principalmente os filhos de Deus. E nós temos que lutar e resistir a isso, porque todos os sistemas querem controlar a nossa vida, controlar a nossa alma. Mas nós temos que resistir isso e dizer não. Todas as guerras que nós estamos vendo de tomar a liberdade são as guerras da apostasia, para que outro Senhor seja sobre a sua vida e não Cristo. E vários anticristos já vieram e o sistema está aí. Esse sistema está trabalhando para roubar você, o seu ser, seus pensamentos, suas emoções, sua vontade, seus desejos, e oferecendo coisas para que você, então, seja dominado por esse outro Senhor. Então, fique esperto, acorde, desperta. Hoje o Espírito do Senhor está falando com você sobre isso. Existem, como nós podemos tratar iniquidades comerciais que nunca foram derrotadas. Talvez você nunca viu ninguém tentando comprar você e controlar você, mas eu oro hoje que os teus olhos sejam abertos para você ver o sistema tentando comprar você. Tentando comprar você pelos desejos, pela sua vontade, por aquilo que você olha e cobiça e quer ter para você. Então vigia, porque nós estamos em guerra. Estas coisas podem simplesmente ser um instrumento para nos afastar completamente da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Elas são pequenas coisas às vezes, mas são portas para trazer esfriamento, para nos levar em caminhos errados, viver a sua vontade, de viver a loucura dos seus desejos. Isso aí você deve resistir, foge dessas coisas, porque esse sistema é um sistema de comércio, e quando Satanás caiu, ele trouxe essa iniquidade do seu comércio.
E você precisa ver isso. Tudo é para que você dê a Ele adoração. Ele quer ser adorado. Ele quer ser adorado. Então acorda, fica desperto a respeito disso. Um outro conselho que quero deixar com você. Habitue-se a governar através da sua vida de intimidade com o Senhor. Habitue-se a governar através do seu relacionamento com o Senhor. Então, durante a noite, no meio das trevas, as nações estão em trevas. Se você vai às vezes para as redes, elas estão cheias de ódio. Há muito ódio. Esse ódio é treva. E esse ódio deseja e cobiça teu coração. Se você ficar ouvindo, o alvo disso é contaminar teu coração. Então, governe espiritualmente. Governe em Cristo. Governe com as ideias de Cristo. Rejeite o que está sendo oferecido e mantenha uma vigília enquanto o ódio está aí. Fique acordado, não durma para deixar o ódio repousar em você, mas se posicione debaixo da esfera de autoridade da palavra de Deus, dos princípios de Deus. Se coloque debaixo da esfera de autoridade e ali o seu dia vai ser ordenado. Traga ordem para o seu dia antes de começar. Ore, declare: hoje a luz do Senhor vai guiar o meu dia. Hoje a verdade vai guiar o meu dia. O meu coração será guardado da incredulidade, do ódio. Essa posição de governar no meio de tantas trevas, governar à noite, fazendo orações na madrugada, fazendo orações nas vigílias iniciais da noite, a primeira vigília de 7 às 9, a segunda vigília de 9 à meia-noite. Vigie e ordene o seu dia, traga a ordem do céu para o seu dia, que as coisas da luz, que as direções da luz, que a palavra profética do Senhor se estabeleça. Isso é viver com Cristo hoje e lutar com as armas corretas da adoração, da meditação, da verdade, da graça de Deus contra a apostasia. Então, eu quero deixar com você hoje uma compreensão muito clara a respeito disso, que o Senhor, Ele está desejando demais que você saia de uma posição de estar jogado de um lado para outro. Um dia está pensando uma coisa, um dia está sentindo uma coisa, e outro dia está outro. Tem dia que a cabeça está rodando. Para com isso, saia dessa, não deixa mais isso acontecer. Se posicione nessa batalha, ordene o seu dia, ore no dia anterior, ore antes de amanhecer, ore no começo da manhã e ordene o seu dia. Traga e profetize, ore, proclame: o Senhor fará o que Ele quer comigo hoje. O está preso, o inimigo de Deus está preso. O Senhor já o venceu e eu também vou vencê-lo hoje. Meu dia é abençoado. E um último conselho para você usar nessas guerras da apostasia: a estratégia do inimigo para manipular tempos e leis. Esse tempo de apostasia, ele está operando muito com estratégia para manipular os tempos e as leis. Existe uma máquina de leis e de acordos feitos para amarrar o povo de Deus, para impedir que eles sejam livres para fazer o que é certo, para educar seus filhos, para levar seus filhos a escolherem desde pequeno sua fé. É uma máquina de leis para sufocar. Essa máquina de leis é uma estratégia de manipulação ligado a Satanás. Isso não vem de Deus, isso é algo profano. Às vezes os ímpios estão enredados por isso, acreditando que isso é bom, chamando uma coisa como essa de entregar os filhos a fazerem o que querem, sem conhecer os princípios de Deus, sem ensiná-los os princípios de Deus. Eles estão achando que isso é bom. Isso é muito mal, e eles estão chamando o mal de bom e estão chamando o bom de mal. Esse é o tempo que estamos vivendo, mas essas coisas você deve ficar acordado, porque o povo de Deus precisa entender que nós não vamos fazer acordo com isso. Nós vamos ter eleições agora. Olha, fale com o seu candidato que, se ele realmente deseja ter seu voto,
você não vai concordar com leis que amarram o pensamento cristão, leis que impedem a liberdade de pensamento, a liberdade religiosa. Todas essas coisas são importantes você dizer agora. É o que você pensa. Você não pode colocar no lugar de autoridade alguém que vai amarrá-lo, apesar de ser um tempo disso, mas você tem autoridade para dizer o que pensa. A você foi dada essa liberdade por Deus de ser aquele que escolhe o que quer. E como você vai escolher? Faça as escolhas da liberdade, faça as escolhas da vida, defenda os princípios e valores da verdade de Deus e rejeite essa máquina de leis que amarra a vida e que resiste os propósitos de Deus. Então, todas as estratégias do inimigo para esse tempo de manipular tempos e leis fiquem expostas para você. Tenha conhecimento disso. Procure saber o que é manipulação. Existem leis que carregam verdades. Existem definições sobre isso, mas existem coisas que estão sendo feitas simplesmente para paralisar essa família de Deus, para paralisar a fé cristã. E você é chamado para discernir esse tempo, porque são parte das guerras da apostasia. E eu quero deixar todas essas reflexões para você, desejando que você chegue nesse lugar de ver a verdade, fazer as escolhas da verdade. Existem pessoas que vão escolher esses ensinos da apostasia, de esfriar na fé. Existem pessoas que vão seguir o anticristo. Essa liberdade é dada. Se eles querem escolher aquilo que destrói as pessoas, é muito lamentável, muito doloroso. A gente sofre com isso, mas as pessoas podem escolher dizer não para Deus. Elas podem escolher, o próprio Deus proveu isso, não é? Sempre na história da redenção está lá a oportunidade. Se você quer me seguir, então faça a minha vontade. Se você não quer, você já sabe qual é a consequência, né? Quem crê no Senhor será salvo. Quem não crê já está julgado. Então, ele dá liberdade para que o homem possa escolher. Se Deus, que criou o homem e sustenta a vida, dá liberdade, todos os outros homens, poderes, deveriam e devem se render ao que Deus definiu. Pense sobre isso e siga a verdade de Deus, abrace a verdade de Deus, se renda à verdade de Deus. Esse é o Deus que nós adoramos, aquele que venceu, aquele que venceu.